Então vamos começar o estudo da primeira lei da termodinâmica. Para a gente iniciar esse estudo, vamos revisitar a nossa noção de um sistema termodinâmico, que está bem definido aqui pelas suas fronteiras, está contido aqui, e esse sistema termodinâmico, em particular, ele é caracterizado pelas suas propriedades termodinâmicas: pressão, volume, temperatura e número de partículas. Isso é um exemplo. Poderia ser qualquer tipo de sistema termodinâmico. Okay? A gente já discutiu até aqui que quando tem um sistema termodinâmico desse tipo, o estado desse sistema vai ser definido pelas propriedades termodinâmicas, PV, T e N nesse caso, que se relacionam através da sua equação de estado. E a equação de estado é qualquer equação que relacione matematicamente todas as grandezas dessa forma. Mas essas propriedades termodinâmicas, elas não só definem o estado. Você pode usar essas mesmas grandezas para definir uma nova grandeza que a gente vai chamar de energia interna. Então, a gente vai dedicar alguns minutos agora para falar um pouco sobre a energia interna, para introduzir o conceito de energia interna e ver qual é a relação que ela tem com as propriedades do sistema e quais são as propriedades universais dessa energia interna. Então, a nossa energia interna, ela é dividida em duas partes, certo? Ela pode ser dividida em energia interna devido a uma componente cinética e a energia interna devido a uma componente potencial, certo? Essa energia interna, ela é uma quantidade de energia separada das grandezas de energia cinética e potencial que a gente estuda em mecânica, certo? Aqui nós estamos imaginando que essas grandezas são estabelecidas e não variam com as variações do meu estado termodinâmico. Então, se eu tiver um sistema termodinâmico, por exemplo, um recipiente contendo um gás e um êmbolo, certo? Então, esse sistema termodinâmico, ele deve ter alguma energia potencial gravitacional, está bem estabelecida. Ele pode estar em movimento em relação a um sistema de referencial inercial, então ele teria uma energia cinética. Essas duas energias, potencial e cinética mecânicas, elas são estabelecidas e elas não vão variar com as variações termodinâmicas que eu vou avaliar aqui. Então, dentro do meu sistema, eu tenho uma energia interna e essa energia interna, por sua vez, é decomposta em cinética e potencial. Só que agora, essa energia cinética, ela tem a ver com a energia das partículas que estão dentro do meu sistema em relação ao centro de massa do sistema, certo? E aqui, por partículas, eu quero dizer átomos ou moléculas, elétrons, fótons, qualquer partícula que faça parte do meu sistema termodinâmico. E a energia potencial, ela tem a ver com a energia química entre os átomos ou moléculas, também tem a ver com a energia de interação entre esses diferentes partículas, átomos, moléculas, elétrons, tanto faz, e também tem a ver com a energia de deformação em caso de sólidos, certo? Então, a gente tem essas componentes da energia, nessas diferentes manifestações da energia, para a energia cinética e a energia potencial, todas elas, essas duas voltadas, essas duas como representação da energia interna, certo? Que fique claro a diferença entre isso, que são componentes ou partes da minha energia interna, e a energia cinética, mecânica, energia potencial gravitacional, por exemplo, que é do sistema como um todo em relação ao exterior. Como é de se esperar, a energia interna ela é uma grandeza extensiva. Ou seja,
Se eu estou falando de quantidade de energia, é de se esperar que se eu dobro o tamanho do sistema, devido ao fato de que as componentes aqui, né, as partes dessa energia interna vão ser proporcionais à quantidade de matéria, né, devido à definição que eu acabei de dar para essas duas energias aqui, é de se esperar que a energia interna seja uma grandeza extensiva, ou seja, ela seja proporcional ao tamanho do meu sistema. A outra propriedade da energia interna é que ela não pode ser medida de forma direta. Da mesma forma que a gente não consegue medir energia potencial de forma direta e nem medir energia cinética de forma direta ou qualquer outro tipo de energia, né, ela é uma manifestação de alguma propriedade que caracteriza aquela energia, certo? Então, nesse caso, a energia interna vai estar caracterizada pelas propriedades termodinâmicas. Então, ela é medida ela é calculada através das propriedades termodinâmicas. A outra coisa que a gente pode garantir, ou que a gente em geral faz, é que a energia interna, ela não é absoluta. Ela tem sempre um estado referência onde a gente define a energia igual a zero, né? Então, a energia em geral é atribuída como zero para algum estado que eu queira determinar como zero, certo? Então, é arbitrário, mas em geral existe um certo estado que na verdade você queira determinar que ela seja igual a zero. E portanto, agora, com a energia do meu estado termodinâmico definida, eu posso até dizer que a energia total de um corpo ou de um sistema, energia total, vai ser quem? Vai ser a energia cinética, aquela energia cinética que eu estava mencionando, que tem a ver com a velocidade do centro de massa do sistema se deslocando em relação a algum sistema de coordenadas, mais a energia potencial, e aqui a energia potencial ela vai incluir todos os tipos de energia potencial, que são energias que dependem da posição do corpo, né? Um exemplo seria a energia potencial gravitacional, mais a energia interna do sistema termodinâmico, certo? Então, ela compõe a energia total de um sistema. Então, a gente precisa determinar métodos para verificar como a energia interna de um sistema termodinâmico ela varia de acordo com as suas propriedades, certo? Então, para começar, vamos imaginar o seguinte sistema termodinâmico. E esse sistema termodinâmico está com a energia interna UA, porque o sistema está no estado A, por exemplo, certo? Então, se eu permitir que, por exemplo, o sistema troque partículas, certo? Se ele permitir que troque partículas, então é possível que a energia interna do meu sistema varie. Se partículas estiverem entrando, provavelmente a energia do meu sistema vai aumentar. Se partículas estiverem saindo, a energia do meu sistema vai sair, vai diminuir. Então, com partículas, né, adicionada, eu tenho uma energia associada à variação do número de partículas, certo? E aí o meu sistema pode ir do estado UA para um estado UB. A mesma coisa, eu posso ter uma variação no sistema saindo de UA para o B quando eu tenho trabalho realizado no meu sistema. Nesse caso, quando o trabalho é realizado sobre o sistema, a gente diz que esse trabalho é negativo. Quando o trabalho é realizado pelo sistema para fora, né, ele é um trabalho positivo. A outra maneira de você ter uma variação da energia interna do sistema saindo de um estado A para o B é quando você tem o quê? Transferência de calor, né, para dentro ou para fora do meu sistema. Quando a transferência é para dentro, a gente diz que esse calor é positivo.
Quando ele é para fora, a gente diz que ele é negativo. Então, basicamente, para um sistema que é definido por propriedades como essa, essas são as maneiras de você variar a energia interna do meu sistema. É claro que a gente precisa definir aqui quem é trabalho e quem é calor. A variação da energia devido à mudança de quantidade de partículas, a gente não vai tratar aqui. Mas vamos definir com calma o que é o trabalho e o que é o calor num sistema desse tipo. Então, no caso de sistemas fechados, deixa eu separar aqui. Então, para sistemas fechados, a minha energia devido à variação de partículas é igual a zero. E daqui para frente, a gente só vai tratar sistemas fechados. Para um sistema fechado, o nosso sistema pode ser conectado ou isolado, ele pode ter as suas fronteiras rígidas ou variáveis, né, que aceitam mudança nas suas fronteiras, e ele pode ser adiabático ou não adiabático, certo? Então, essas são as condições que a gente vai analisar. Então, por exemplo, se o sistema tiver fronteiras rígidas, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu trabalho vai ser igual a zero, certo? Ou seja, o trabalho tem a ver com o movimento dessas fronteiras do meu sistema termodinâmico. Agora, se o sistema for adiabático, eu vou ter calor igual a zero. E para um sistema completamente isolado, ambos trabalho e o calor vão ser igual a zero. Ok? Então, esses são casos especiais de sistemas termodinâmicos fechados, né? Todos eles são fechados, mas com em diferentes condições. A gente está interessado aqui em estudar sistemas termodinâmicos que vão sair do estado A para um estado B e o processo, né, de levar o sistema termodinâmico do A para o B tem que ser um processo bem específico. Esse tipo de processo a gente vai discutir agora. Então, a ideia aqui é definir o que é o processo termodinâmico reversível. Pelo menos dar elementos para que vocês entendam o que é um processo termodinâmico reversível. Se eu tiver um sistema que está no estado A, certo? Onde as suas propriedades são PVA, PA, VA, TA, e essas propriedades, como mencionado anteriormente, vão definir a minha energia interna, o A, e o meu sistema é levado para um estado B, caracterizado por PB, VB, TB, que por sua vez determinam o valor de UB. Esse processo ele pode ser levado de diversas formas, certo? Se você ignorar a questão temporal, ou seja, o processo de ida em passo a passo, somente você pensar em um conjunto de passos intermediários entre esses dois estados, você pode imaginar isso aqui como uma sequência, né, de estados. Cada estado desse, né, vai ser um estado de equilíbrio, certo? Aqui eu estou no equilíbrio, aqui eu estou no equilíbrio. Então, o processo que leva de um estado, né, de equilíbrio para outro equilíbrio pode ser entendido como uma sequência de estados, né, de equilíbrio. Então, por exemplo, aqui eu tenho o estado 1, 2, 3, e é uma sequência onde eu chego em J-1, J, J mais 1, e assim por diante, né? Até eu ter N-1, N-2, N-1 e o meu enésimo estado. A questão aqui é a seguinte: cada estado desse é um estado de equilíbrio, definido pela lei zero da termodinâmica. Ou seja, nesse ponto aqui, se eu estiver olhando para esse estado, nesse ponto aqui, todas as variáveis do meu sistema termodinâmico estão constantes, certo? Se o meu estado é levado por variações infinitesimais de alguma ou mais de uma das grandezas termodinâmicas, esse estado vem para outro estado de equilíbrio
né? J mais 1. É isso que eu quero dizer com essa sequência de estados. São sequências de estados termodinâmicos no equilíbrio. E uma só sai, e você só consegue sair de uma para outra através de variações infinitesimais. Esses processos compõem o processo todo de levar de A para B. Agora, tem um detalhe. Se, certo? Eu definir que ΔTJ é o tempo necessário para sair do estado J para o J mais 1, ou seja, é a duração do processo entre J e J mais 1, certo? Ou seja, esse ΔTJ é o tempo necessário para, devido a uma variação infinitesimal em alguma dessas grandezas, o sistema sair de J para J mais 1. Agora, existe uma outra grandeza que é inerente ao sistema termodinâmico, que a gente vai chamar de tempo de relaxação. Vamos chamar ela de tal J, e ela será ela é definida como o tempo de relaxação na vizinhança do estado J. O que é esse tempo de relaxação? O tempo de relaxação tem a ver com o tempo que, por exemplo, dado uma variação em uma certa grandeza, certo? Quanto tempo leva para essa variação se propagar para todo o sistema, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um sistema que, por algum motivo, eu tenha a habilidade de mudar a pressão desse sistema em algum dos pontos, né? nas fronteiras do sistema. Quanto tempo leva para essa variação de pressão se propagar para todo o sistema? Isso é o TJ, ou seja, o tempo de relaxação na vizinhança de um estado J, certo? Então, se eu estiver conduzindo um processo termodinâmico através de estados de equilíbrio e o meu ΔTJ, ou seja, a velocidade com que eu vario, né, de um ponto J para J mais 1, for maior do que o delta, do que o tal J, certo? Então, se o meu ΔTJ for maior do que o tal J, significa que as minhas mudanças de um estado para o outro de equilíbrio, através de mudanças infinitesimais, ela é sentida por todo o sistema antes que eu realize a próxima variação. Dessa forma, o meu sistema é homogêneo em todos os momentos, né? Então, quando eu faço uma pequena variação, essa variação é tão lenta que todo o meu sistema termodinâmico vai sentir os efeitos dessa variação de forma que deixe o sistema homogêneo, para que no próximo passo o sistema esteja todo em equilíbrio de novo e aí eu possa fazer o próximo processo infinitesimal. Então, nesse caso, se eu fizer uma variação, né, de processo, se eu estiver mudando entre estados de equilíbrio com um intervalo de tempo entre as mudanças maior do que o próprio tempo de relaxação, a gente diz que isso aqui leva a um processo quase estático. Ou seja, um processo quase estático é aquele que garante a homogeneidade do meu sistema termodinâmico, certo? E dentro dessa classe de processos quase estáticos, eu posso ter duas possibilidades. Uma delas é um processo quase estático reversível e o outro é o processo quase estático irreversível. E aqui a diferença entre processo quase estático, reversível e irreversível é a seguinte: se o meu processo quase estático for sempre executado entre estados de equilíbrio, através de variações infinitesimais, o meu processo é reversível. Agora, se, mesmo sendo o processo quase estático, certo? Se eu fizer variações
com o tempo entre as variações maior do que o tempo de relaxação, ou seja, quase estático, só que não for variações infinitesimais, o meu sistema vai sofrer um processo irreversível. Essa é a definição de processo reversível e processo irreversível. O que a gente vai focar aqui são em processos reversíveis, ok? Então, muito bom lembrar dessa definição de processo reversível. Agora que a gente introduziu o conceito de energia interna e o conceito de processos quase estáticos reversíveis e também irreversíveis, a gente vai introduzir o conceito da primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela é uma lei a respeito da conservação de energia. E ela pode ser colocada de diversas formas, certo? Aqui, essa noção de conservação da energia vai ser colocada de algumas formas. Por exemplo, se eu tiver um sistema isolado e fechado, o que eu posso dizer é que a variação temporal da minha energia interna vai ser igual a zero. De onde vêm essas ideias? Vem do fato de que a gente estabeleceu que a energia interna só vai variar de um estado para o outro se eu tiver troca de partículas, trabalho realizado ou calor transferido. Como o sistema é isolado e fechado, nenhuma dessas trocas de energia vai acontecer, portanto, a minha variação da energia vai ser zero. Certo? Então, essa é uma das maneiras de se expressar a primeira lei da termodinâmica. Agora, o sistema ele pode ser conectado e aberto, certo? Então, um caso mais geral. Nessa situação, a nossa variação da energia interna no tempo vai ser igual a potência devido à realização do trabalho, a gente chama isso de potência mecânica, que num sistema como esse tem a ver com a variação de volume, mais a potência devido à transferência de calor, a gente chama isso de potência térmica, né? E aqui, como forma de troca de calor, a gente está falando de radiação e condução. Mais, né, uma potência devido à energia química, certo? Então aqui a gente tem nós temos a troca de partículas e até convecção. Percebam que as letras aqui podem confundir um pouco, né? O Q para calor e o C para química. Né? Isso vem do inglês, no caso do Q de química e o C de chemical para química e o Q aqui é uma letra comumente usada para representar calor. Então, esse é um sistema mais geral, certo? Você pode ter, né, potência mecânica, potência térmica e potência química, que dão conta da variação da energia interna. Um outro sistema que pode ser, que é mais comum de ser estudado, é um sistema conectado e fechado, certo? Então, qual a diferença entre o sistema conectado e aberto para um sistema conectado e fechado? É que eu não posso ter troca de partículas. Nesse caso, du dt vai ser igual a quem? E aqui, né, eu vou parar porque você pode escolher diferentes sistemas termodinâmicos e todos eles vão te dar uma equação para a conservação da energia. E todas essas equações são, de certa forma, uma expressão da primeira lei da termodinâmica. Aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode multiplicar dos dois lados por dt e, por exemplo, chegar à conclusão que du vai ser igual a pw dt mais pq dt. E aí a gente diz que du é a diferencial de energia interna durante um processo quase estático. Dessa forma,
Aqui a gente vai ter um diferencial de trabalho, porque essa é a potência devido ao trabalho, e um diferencial de calor, porque isso aqui é a potência devido à transferência de calor. Agora nos resta explorar o que significa esse termo, PWDT, e esse termo PQDT, certo? Então, vamos começar por esse termo aqui. O PWDT tem a ver com o trabalho realizado. Então, o trabalho realizado por um sistema ou sobre um sistema se divide em dois tipos, né? O primeiro deles vai ser o que a gente chama de trabalho de configuração. E o segundo chama-se trabalho dissipativo. Vamos colocar aqui as diferenças entre eles, né? Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então, um trabalho de configuração, né, ele sempre acontece através de uma variação, ou ele é acompanhado de uma variação de alguma propriedade do sistema termodinâmico, e essa propriedade tem que ser extensiva, né? A gente sabe que o meu sistema termodinâmico ele é determinado por algumas propriedades termodinâmicas, algumas delas aqui são propriedades extensivas, outras intensivas, mas quando a gente vai definir um trabalho de configuração, né, ele sempre vem acompanhado da variação de uma dessas grandezas extensivas. Pode ser de uma ou mais, né? No caso geral, você pode ter várias propriedades extensivas sendo alteradas devido a um trabalho de configuração realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Exemplos, né, de propriedades extensivas, por exemplo, eu posso ter num gás, eu posso ter o volume, certo? O volume de um gás, nesse caso, é uma propriedade extensiva que vai sofrer uma variação devido à realização de um trabalho. Eu posso ter um sistema que ele é um sistema onde eu tenho um dipolo magnético. Esse dipolo magnético, na presença de um campo magnético, ele pode também sofrer uma variação e o dipolo magnético vai ser uma grandeza extensiva. Eu posso ter, por exemplo, um sistema termodinâmico que tenha cargas elétricas, como uma bateria, né? Essa quantidade de cargas elétricas, que eu vou chamar aqui de Z, ela, na presença de campos elétricos, podem ser alteradas e essa força eletromotriz, na verdade, né, ela vai fazer uma alteração na quantidade de cargas e isso é uma variação de uma grandeza extensiva, certo? Quantidade de cargas é uma grandeza extensiva. O outro sistema termodinâmico que pode ser avaliado e que trabalho pode variar uma das suas propriedades extensivas é, por exemplo, um sistema que tem uma película, uma bolha de sabão, por exemplo, certo? Uma bolha de sabão tem uma área superficial e aquela área superficial ela é uma propriedade extensiva do meu sistema. Então, essas grandezas, né, propriedades extensivas aqui, são de diferentes sistemas termodinâmicos e elas são só exemplos de grandezas extensivas que podem ser alteradas quando eu tenho a realização de um trabalho de configuração, certo? Isso para dar outros exemplos além do gás. Esse trabalho de configuração, quando ele é feito de forma quase estática, ele leva a um processo reversível. Ok? Então, por exemplo, se eu estiver falando do volume de um gás, né? O volume de um gás, o trabalho vai ser igual ao P, que é uma grandeza intensiva, vezes a variação dessa grandeza extensiva volume. Se eu estiver falando, por exemplo, do momento de dipolo magnético, né? O momento magnético,
o que eu vou ter? Eu vou ter que menos, né, um campo magnético vezes uma variação desse momento magnético vai ser a realização de um trabalho de configuração. No caso aqui do sistema com cargas elétricas, né, uma FEM vezes uma variação na carga vai ser um trabalho, vai ocasionar um trabalho de configuração. Aqui o sinal também é negativo, né? E um sistema onde eu tenha por exemplo, uma área de um sistema termodinâmico, né, como se fosse uma bolha de sabão, uma película, qualquer coisa do tipo, você pode ter um trabalho de configuração que é igual à tensão superficial, né, vezes a variação da área desse sistema. Então, diferentes sistemas termodinâmicos podem ter diferentes trabalhos de configuração. Cada um deles, lembrando, tem que ser associado a uma variação de uma grandeza extensiva, certo? E, em geral, o trabalho é calculado multiplicando uma grandeza intensiva associada a essa grandeza extensiva, né, vezes a variação diferencial infinitesimal dessa grandeza extensiva. Então, lembrando que se for feito de forma quase estática, nós vamos ter sempre um processo reversível para os trabalhos de configuração. Já o trabalho dissipativo, ele não tem associado nenhuma grandeza que seja a propriedade extensiva, certo? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tiver um sistema termodinâmico na qual você consiga, por exemplo, agitar esse sistema termodinâmico, um fluido, por exemplo. Se tiver um fluido e eu conseguir agitar esse fluido usando um torque externo, né? Por exemplo, você pode ter um eixo que atravessa as paredes do meu sistema termodinâmico. Nesse eixo, do lado de dentro, eu tenho umas palhetas, certo? E aí, usando um torque externo, eu posso agitar esse fluido lá dentro, certo? Então, eu vou estar realizando trabalho, você tem trabalho sendo realizado, mas nenhuma das grandezas, por exemplo, se esse sistema estiver fechado, certo? Por paredes rígidas, você não vai ter variação do volume e você vai ter uma mudança do estado interno do meu sistema, mas você não tem uma variação de uma grandeza como volume. Nesse caso, o trabalho vai ser dissipativo, certo? Porque não tenho essa variação de uma propriedade extensiva, tá? E o trabalho dissipativo, ele também vai sempre gerar processos irreversíveis. Acompanhado desses processos, né, a gente sempre vai ter o quê? Atrito, turbulência, efeito Joule. Por exemplo, se eu tiver um sistema termodinâmico que é composto por um resistor e por ele eu faço passar corrente, né, por efeito Joule eu vou ter um trabalho realizado, né, nos elétrons que conduzem a corrente, e esse trabalho ele não vai alterar nenhuma das propriedades extensivas. E aí a gente chama isso de trabalho dissipativo. Então, no caso geral, eu vou separar aqui, o meu trabalho realizado vai ser uma composição de trabalho de configuração, que eu vou chamar de DWC, e um trabalho dissipativo, que eu vou chamar de DWD. E aqui eu vou colocar um apóstrofe nos Ds. Por quê? Porque esses trabalhos, como a gente vai ver mais à frente, eles não são trabalhos, não são grandezas que são diferenciais exatas, tá? Lembrar do último capítulo, onde a gente definiu o que era uma diferencial exata, certo? A gente vai ver que
essas grandezas elas não constituem diferenciais exatos. Então, por isso, a gente sempre tem que lembrar com um apóstrofe. Então, se eu estiver falando de sistemas termodinâmicos que estão sendo realizados processos, e esses processos forem reversíveis, certo? Se no todo ele for um processo reversível, significa que, por definição, eu não posso ter trabalho dissipativo, certo? Então, para processos reversíveis, o dW, ou seja, a variação de trabalho infinitesimal dissipativa tem que ser igual a zero, tá? Então, se eu estiver falando de processo reversível, significa apenas trabalho de configuração pode estar envolvido, ok? Então, para continuar na temática de sistemas termodinâmicos gasosos, vamos imaginar que eu tenho um sistema termodinâmico composto por um gás e suas fronteiras determinadas aqui, e aqui a gente vai se preocupar somente com o volume do nosso sistema termodinâmico, certo? Então, a gente sabe que esse sistema termodinâmico vai ter uma pressão P em todo o seu volume, né, dentro do seu volume, e essa pressão, inclusive, vai estar nas fronteiras, certo? Se o sistema estiver em equilíbrio, né, a pressão aqui dentro e fora são iguais, certo? Então, o que acontece se esse sistema expandir um pouco? Né? Se esse sistema expandir um pouco, o que a gente vai ter é a mudança dessa fronteira saindo daqui e indo para uma região um pouco maior. Então, essa variação, ela acontece, né, de forma igual, forma quase estática, reversível, né? E aí o que acontece? A gente vai avaliar isso da seguinte forma. Existe uma variação, né, que eu vou chamar aqui de um ds, né, um deslocamento da fronteira nessa direção, que é igual em todas as outras. Eu posso avaliar um elemento de área que fez essa variação desse deslocamento, né? Aqui eu tenho o equivalente a um elemento de área, dA. Sobre esse elemento de área, eu tenho uma força, certo? E essa força é devido à pressão externa. Essa força, ela vai ser, a gente vai chamar ela de FE, de força externa, e vai ser igual à pressão externa vezes o elemento de área. A gente pode dizer que isso é um diferencial de força externa. Então, se eu avaliar todo o meu sistema, né, toda a minha fronteira, eu posso calcular, certo, um elemento de trabalho, ok? Porque eu estou variando a variação que eu fiz foi infinitesimal, então eu tenho um elemento de trabalho que vai ser igual a quem? Vai ser igual à integral do trabalho realizado por essa força no movimento desse diferencial de área, certo? Então, isso aqui vai ser igual a quem? A integral de dFE vezes ds, certo? Então, essa integral ela é realizada em toda a minha fronteira. Portanto, é uma integral fechada, integral de área. Por que de área? Porque esse elemento aqui, ele contém dentro dele um elemento de área. Aí, se eu considerar, né, que o meu diferencial de força é dado pela pressão vezes o elemento de área, isso aqui vai ser igual a integral de PE dA ds. Se a pressão for constante, né, em todos os lugares, e isso é fácil assumir porque eu disse que o meu sistema, né, vai sair de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. Então, se ele está no estado de equilíbrio, significa que essa grandeza termodinâmica pressão ela é igual em todos os pontos. Então, ela é igual em qualquer parte dessa integral, eu posso tirar ele da integral. Então, meu elemento de trabalho vai ser igual à pressão externa vezes a integral em todos os elementos de A ds. Ora,
Mas esses elementos de A, ds, eles são quem? Veja, essa integral aqui é a integral em todos os elementos de área. Em cada elemento de área que eu tiver, eu vou ter um ds e eu vou ter estabelecido aqui um diferencial de volume, certo? Então, essa grandeza aqui, certo? Vai ser quem? Vai ser o volume da variação devido a esse processo. Ou seja, isso aqui como um todo é o meu dV. O meu volume antes era esse, depois virou esse. Essa integral, ela está fazendo exatamente a integral do que foi acrescentado ao meu volume. Então, é o dV. Portanto, eu posso dizer que isso vai ser igual à pressão externa vezes dV. Dessa forma, fica definido o sinal já, né, do meu dW. dW, né, ou seja, a variação infinitesimal de trabalho, ela vai ter, né, não vai ser igual, mas ela vai ter um sinal maior que zero, né, e em qual situação? A pressão é sempre uma grandeza positiva. Se o diferencial de volume for positivo, ou seja, se ele aumentar, significa que o nosso dW vai ser positivo. A gente diz que nesse caso o sistema realizou o trabalho. Agora, se por acaso o meu volume for diminuído, significa de novo que dV vai ser negativo, PE sempre positivo, então meu dW vai ser negativo. Então aqui eu vou ter um dW negativo quando o trabalho foi realizado sobre o sistema. Você pode certificar que essa grandeza, pressão vezes variação de volume, vai dar em unidades de energia, sabendo que a unidade de energia de medida, né, da pressão vai ser em newtons, né, por metro quadrado, e o do volume vai ser metro cúbico. Dessa forma, esse produto vai ser newton vezes metro, em termos de unidade, que é exatamente as unidades no SI para o trabalho, certo? O trabalho mecânico. Portanto, isso vai dar em joules. Então é importante lembrar que a gente está falando de processos reversíveis. Em processos reversíveis, o meu sistema termodinâmico tem que estar no equilíbrio em todos os passos. Se ele está no equilíbrio, como eu falei, a pressão interna é igual à pressão externa. Então a gente pode até substituir aquele PE lá pelo próprio P interno do meu sistema termodinâmico. Portanto, o trabalho, né, de configuração devido a uma mudança de volume é dado por P vezes dV. Ou seja, essa definição só foi possível porque eu estou no equilíbrio, certo? Pressão interna igual a pressão externa. Agora, considere que eu vou avaliar esse mesmo sistema observando através de um diagrama PV. Se o meu sistema vai sair de um estado, né, se o meu sistema vai sair de um estado A para um estado B, como eu falei, através de processos infinitesimais reversíveis, né, ele vai sair daqui, ele pode vir, por exemplo, para cá, através desse caminho. Aqui, né, é o volume no estado A, aqui o volume no estado B. Então, o que significa um dV, né, que aqui no diagrama aparece como essa variação de volume? O que significa aqui? Um dV aqui significa, por exemplo, né, uma pequena fatia aqui, ou seja, daqui para cá a gente tem uma diferencial de volume, certo? Essa diferencial de volume, ele acontece a uma certa pressão P. E, portanto, a área desse retângulo é precisamente o nosso diferencial de trabalho.
Dessa forma, calcular o trabalho total devido a um trabalho de configuração, ou seja, de uma mudança de volume, é equivalente a fazer a integral de dW, partindo de A até B. Isso é equivalente a, substituindo essa equação aqui, dizer que é a integral do volume A até o volume B de P dV. E aí resta nos lembrar que para eu resolver essa integral, eu preciso conhecer a relação entre P e V. Essa relação ela é encontrada usando a equação de estado. Certo? Então, para um sistema termodinâmico, se eu quiser calcular o trabalho devido, né, a uma variação de volume, eu preciso primeiro conhecer a equação de estado, que a gente estudou no capítulo passado, e encontrar a relação entre essas grandezas para poder resolver essa integral. Como exemplo, né, a gente sempre pode voltar para o exemplo do gás ideal. No gás ideal, nós temos que PV é igual a nRT. Então, eu poderia achar uma relação entre pressão e volume, né, tal que o meu P vai ser igual a nRT sobre V. E agora, né, se eu tiver uma certa condição onde eu consiga determinar nRT para cada valor de P ou para cada valor de V, eu consigo resolver essa integral. Mais precisamente, se você tiver numa situação bem particular, como por exemplo, um processo que seja isotérmico, o que a gente vai ver é que se a temperatura for constante, eu vou ter um P aqui proporcional a 1 sobre o volume, esse nRT vai sair da integral, e aí eu vou ficar com a integral de 1 sobre V dV. Então a gente vai ter aí o ln do V, certo? Eu não vou fazer isso, mas vocês podem enxergar que isso vai acontecer. Mas outro fator que é importante a gente prestar atenção aqui é o seguinte, eu vou apagar essa parte aqui de cima. É que você pode perceber que se eu quiser calcular o trabalho total, eu vou calcular a integral. Ora, a integral aqui, do ponto de vista gráfico, é exatamente a área sob o gráfico. E isso nos leva a uma implicação extremamente importante. É que o trabalho vai depender do caminho. Por exemplo, se eu tiver V, P, né, como eu tenho aqui, saindo de A até B, se ele realizar esse caminho, que eu vou chamar de 1, a integral, né, entre esses dois limites aqui, VA e VB, vai ser diferente se eu fizer o mesmo processo de A até B, só que por outro caminho. Eu vou chamar aqui de 2. Isso é óbvio, é claro que a área devida à integral por o caminho 1 vai ser diferente da área devido ao caminho 2. Então, processos termodinâmicos que levam de um estado de equilíbrio A para um estado de equilíbrio B, onde existe trabalho sendo realizado, eles vão ter o seu trabalho total diferente dependendo do caminho. E é por isso que a gente está usando esse apóstrofe no diferencial de trabalho. Porque a gente diz que ele não é uma diferencial exata. Por que ele não é uma diferencial exata? Porque o valor da sua integral depende do caminho. E quando a gente definiu uma diferencial exata, foi justamente quando a gente demonstrou que
as propriedades termodinâmicas, elas eram independentes do caminho, certo? A gente fez uma integral de caminho e mostrou que se as diferenciais forem exatas, a nossa propriedade ela era independente do caminho, certo? Foi isso que a gente demonstrou. E aqui a gente claramente vê que isso não vale para o trabalho. Ou seja, existe uma equivalência aqui, tal que o trabalho pelo caminho 1 vai ser diferente do trabalho pelo caminho 2. Nesse caso em específico, né, o trabalho do caminho 1 é maior do que o trabalho pelo caminho 2, certo? E o motivo é exatamente porque a gente sabe que essas grandezas, o trabalho, ela não é uma diferencial exata. Então, para fechar essa parte do trabalho, a gente vai definir, e isso é uma definição, certo? Que o meu PW dt, certo? Essa grandeza que compõe a energia interna, ela por definição vai ser igual a menos o diferencial de trabalho, né, que a gente calculou aqui, certo? Por que menos? O menos aqui vem pelo fato de que quando a gente definiu que o sistema estava no equilíbrio, essas expressões são iguais dentro e fora. Dessa forma, o nosso trabalho, né, ele vai ser contra a força, né, externa. E esse contra a força faz com que a gente precise usar esse menos aqui na definição do trabalho, certo? Então, para o cálculo da energia interna, é definido como menos a variação desse diferencial de trabalho. Em um processo adiabático, certo? Em um processo adiabático, quando a gente não tiver troca de calor, certo? Então, eu não vou ter esse termo aqui. Por definição, então, o nosso dU, que está aqui, vai ser exatamente igual ao menos dW. Só que eu vou colocar aqui um AD para lembrar que é adiabático, ou seja, eu não estou levando em consideração a minha energia trocada via calor. E nesse caso, se eu sair de um estado A para um estado B, isso significa o quê? Que quando eu integrar o meu delta, o meu dU, né, integral de dU, eu posso fazer aqui, a integral de A até B, vai ser igual a integral de A até B. Nesse caso, eu vou ter energia interna no estado B menos a energia interna no estado A, vai ser igual a menos o trabalho total. Se eu quiser eliminar o menos, eu inverto essas duas energias, então a energia em A menos a energia em B vai ser igual ao trabalho se eu estiver fazendo trabalho através de um processo adiabático, certo? Então, essa aqui é uma equação que a gente define para processos adiabáticos, ok? No próximo vídeo, a gente vai lidar com a outra parte da equação da primeira lei da termodinâmica, que lida com a grandeza calor.